Você já se perguntou se as antigas civilizações sabiam mais do que imaginamos? E se os maias não apenas previram o fim de um ciclo, mas o início de um contato com algo muito maior do que nós? Neste audiolivro, você vai descobrir como símbolos calendários e profecias milenares podem esconder pistas sobre uma verdade que está prestes a ser revelada. Prepare-se para uma jornada que conecta o passado ao nosso futuro e pode mudar tudo o que você acredita sobre a presença extraterrestre. Como os maias previram a revelação extraterrestre. Introdução. Este documento explora as intrigantes teorias sobre como a avançada civilização maia possivelmente previu um contato extraterrestre, focando em suas precisas observações astronômicas, complexos sistemas calendários e profecias ancestrais. Analisamos textos antigos, evidências arqueológicas e fenômenos astronômicos que poderiam conectar-se a uma possível revelação cósmica, com especial atenção ao significado do ano 2026 nos ciclos maias. Introdução às profecias maias. A civilização maia representa um dos mais extraordinários desenvolvimentos culturais e científicos da Mesoamérica Antiga, tendo florescido por mais de 3 milênios antes da chegada dos europeus. Estabelecidos principalmente na região que hoje compreende o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, os maias construíram uma sociedade complexa com avanços notáveis em arquitetura, escrita, matemática e, particularmente, astronomia. O que torna os maias verdadeiramente notáveis é a precisão de seus sistemas de medição do tempo e observação celeste. Sem o auxílio de tecnologia moderna, eles desenvolveram calendários de extraordinária precisão, capazes de rastrear com exatidão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas visíveis. O sistema calendário maia não apenas superava em precisão muitos dos sistemas contemporâneos europeus da época, mas demonstrava uma compreensão profunda dos padrões cíclicos do cosmos. Os maias criaram diversos calendários interconectados, incluindo o Tzolk'in, calendário sagrado de 260 dias, o Hab, calendário solar de 365 dias, e talvez o mais fascinante, o sistema de contagem longa, que rastreava ciclos muito maiores de tempo. Esta visão cíclica do tempo, diferente da concepção linear predominante em muitas culturas ocidentais, permitia aos maias conceptualizar padrões recorrentes na história humana e cósmica. A contagem longa maia merece atenção especial por sua capacidade de registrar períodos extremamente extensos. Este sistema utiliza unidades que vão desde o Kin, um dia, até o Baktun, aproximadamente 394 anos, permitindo o cálculo de datas que abrangem milhões de anos no passado e no futuro. Os sacerdotes astrônomos maias podiam, com base neste sistema, prever com notável precisão eventos astronômicos como eclipses, conjunções planetárias e o ciclo de Vênus, muitas vezes com margem de erro de apenas alguns minutos ao longo de séculos. As profecias maias não eram simplesmente previsões arbitrárias, mas conclusões derivadas de meticulosas observações astronômicas e cálculos matemáticos. Os textos maias, como o Popol Vuh e os códices Dresden, Madrid e Paris, contêm registros detalhados que mesclam história, mitologia e astronomia. Estes documentos sagrados revelam como os maias viam o cosmos como uma entidade viva e consciente, com a qual a humanidade mantinha uma relação simbiótica. Os hieróglifos maias, decifrados apenas parcialmente até hoje, sugerem que esta civilização acreditava em comunicações periódicas entre o mundo terreno e dimensões cósmicas superiores. Nestas escrituras, encontram-se referências a seres descritos como visitantes estelares ou senhores do tempo, que supostamente traziam conhecimento e intervinham em momentos críticos da história humana. Alguns estudiosos modernos especulam se estas descrições poderiam ser interpretadas como contatos com inteligências extraterrestres, embora tal visão seja contestada pela academia tradicional. Nas últimas décadas, tem havido um interesse
renovado nas profecias maias, especialmente após a famosa data de 21 de dezembro de 2012, que marcou o fim de um ciclo importante no calendário maia. Embora muitas interpretações populares deste evento tenham sido exageradas ou distorcidas, o interesse despertou uma nova onda de estudos sobre o conhecimento astronômico maia e suas possíveis implicações para o futuro da humanidade. Estudiosos contemporâneos têm revisitado textos antigos, como o Tilambalam, uma coleção de manuscritos maias escritos após a conquista espanhola, que contém profecias sobre ciclos futuros. Nestas profecias, há menções a períodos específicos em que o céu falará e os senhores das estrelas retornarão, linguagem que alguns interpretam como possíveis referências a contatos extraterrestres. Os defensores desta linha de pensamento apontam para o ano 2026 como particularmente significativo nos cálculos maias, coincidindo com eventos astronômicos raros, incluindo um eclipse solar total que será visível em partes da América Central. O calendário maia e seus ciclos. O sistema calendário maia representa uma das mais sofisticadas criações matemáticas e astronômicas do mundo antigo. No centro deste complexo sistema encontra-se a contagem longa, um método de registro temporal que permitia aos maias rastrear períodos enormes, abrangendo milhões de anos, tanto no passado quanto no futuro. Diferentemente dos calendários lineares que conhecemos hoje, o sistema maia funcionava através de ciclos dentro de ciclos, refletindo sua visão cósmica de um universo em constante renovação. A contagem longa era estruturada em unidades hierárquicas, começando com o Kin, um dia, seguido pelo Winal, 20 dias, Tun, 360 dias, Katun, 7.200 dias ou aproximadamente 19,7 anos, e Baktun, 144.000 dias, ou cerca de 394 anos. Cada nível superior consistia de 20 unidades do nível abaixo, com exceção do Tun, que continha 18 Uinaus. Esta estrutura permitia aos maias registrar datas com precisão extraordinária e fazer previsões astronômicas que ainda hoje impressionam os cientistas modernos. Os ciclos de Katun, períodos de aproximadamente 19,7 anos, tinham especial importância na cosmologia maia. Os sacerdotes astrônomos maias observaram que determinados eventos celestiais e terrestres pareciam repetir-se em padrões previsíveis a cada Katun ou múltiplos dele. Estes ciclos foram cuidadosamente registrados em códices e monumentos, permitindo previsões de conjunções planetárias, eclipses e outros fenômenos astronômicos com surpreendente precisão. Particularmente notável é a correspondência entre os ciclos de Katun e eventos astronômicos como a conjunção de Júpiter e Saturno, que ocorre aproximadamente a cada 20 anos, o ciclo de Marte, cerca de 15 anos para retornar à mesma posição no céu, e até mesmo o ciclo de atividade solar, que varia entre 9 e 14 anos. Estas correlações sugerem que os maias compreendiam profundamente os padrões cíclicos do sistema solar, um conhecimento que poderia fundamentar suas previsões para ciclos futuros. A capacidade dos maias de calcular com precisão fenômenos celestes como eclipses solares e lunares, sem instrumentos ópticos modernos, continua sendo um testemunho de seu extraordinário entendimento astronômico. Alguns pesquisadores especulam que esta precisão poderia estar relacionada a um propósito mais profundo: prever não apenas eventos celestiais, mas também momentos propícios para a comunicação com entidades que eles acreditavam habitar as estrelas. Além da contagem longa, os maias utilizavam simultaneamente outros dois calendários, o Tzolk'in e o Hab. O Tzolk'in, ou calendário sagrado, consistia em um ciclo de 260 dias formado pela combinação de 20 nomes de dias com 13 números, criando um padrão único, que só se repetia após completar o ciclo inteiro. Este calendário era utilizado principalmente para fins rituais e divinatórios, determinando os momentos apropriados para cerimônias religiosas e eventos importantes. O Hab,
por sua vez, era um calendário solar de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias cada, mais um período adicional de 5 dias, considerados de mau agouro, chamado Wayeb. Este calendário estava intimamente ligado aos ciclos agrícolas e às estações do ano, orientando as atividades de plantio e colheita. A combinação do Tzolk'in e do Hab criava um calendário circular, que se repetia a cada 52 anos, período conhecido como ciclo calendário ou roda calendária. Os maias acreditavam que o tempo se movia em espirais, não em linhas retas, e que eventos históricos e cósmicos seguiam padrões previsíveis, que se manifestariam novamente no futuro. Esta concepção cíclica do tempo permitia aos sacerdotes astrônomos prever não apenas fenômenos astronômicos, mas também interpretar como estes influenciariam eventos terrestres, desde condições climáticas até destinos de dinastias governantes. O mito do fim do mundo em 2012, a data de 21 de dezembro de 2012, tornou-se mundialmente conhecida como o suposto fim do mundo maia, gerando uma onda de pânico, especulações e produções cinematográficas apocalípticas. No entanto, esta interpretação representa um dos maiores equívocos sobre a cosmologia maia na cultura popular contemporânea. Para compreender o verdadeiro significado desta data, é essencial esclarecer a natureza cíclica do pensamento maia. A data em questão marcava simplesmente o fim do 13º Bactum na contagem longa maia, um ciclo de aproximadamente 394 anos. O término deste Bactum representava a conclusão de um ciclo maior de aproximadamente 5.125 anos, iniciado em 314 a.C., no calendário gregoriano. Para os maias, esta transição não significava um apocalipse, mas sim o início de um novo ciclo cósmico, semelhante à virada de um milênio em nosso calendário moderno. Significativo, mas não catastrófico. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. A distorção do significado original surgiu principalmente de interpretações ocidentais que projetaram conceitos apocalípticos judaico-cristãos sobre a cosmologia maia. Diferentemente da visão linear e finalista do tempo presente em muitas religiões ocidentais, os maias concebiam o tempo como eternamente cíclico, com períodos de renovação e transformação, não de destruição final. Os poucos textos maias que mencionam esta transição de ciclo falam de mudanças e possíveis desafios, mas nada que se aproxime de uma aniquilação total. A propagação deste mito apocalíptico foi fortemente amplificada pela internet e pela mídia de massa no início do século XXI. Livros como O Fator Maia, de José Argüelles, e filmes catástrofe como 2012, 2009, consolidaram no imaginário popular a ideia errônea de que os maias haviam previsto o fim dos tempos. Ironicamente, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo se preparavam para um apocalipse, os descendentes modernos dos maias na Guatemala e México expressavam confusão e até mesmo indignação com a deturpação de sua herança cultural. Histeria de 2012 serve como um importante lembrete sobre os perigos da interpretação descontextualizada de conhecimentos de culturas antigas. Ao estudar as profecias maias relacionadas a possíveis contatos extraterrestres, é crucial manter uma perspectiva crítica e compreender o sistema de pensamento maia em seus próprios termos, evitando projetar nossas próprias expectativas ou medos contemporâneos sobre suas sofisticadas observações astronômicas e cosmológicas. Os maias nunca profetizaram o fim do mundo para 2012. A data marcava apenas a conclusão de um ciclo importante, como a virada de um século. É uma transição, não uma terminação. Dr. Ricardo Agurcia, arqueólogo especialista em cultura maia. A transição para um novo ciclo. Para compreender adequadamente as profecias maias, é fundamental internalizar sua concepção cíclica do tempo, radicalmente diferente da visão linear predominante no pensamento ocidental. Na cosmologia maia, cada término de ciclo não representa um fim absoluto,
mas um momento de transformação e renovação, semelhante às estações do ano ou às fases da Lua, períodos de transição naturais e necessários dentro de um continuum cósmico infinito. Quando os antigos textos maias, como o Popol Vuh e os diversos livros do Chilam Balam, referem-se ao encerramento de grandes ciclos, eles frequentemente empregam metáforas de morte e renascimento. Esta linguagem simbólica descreve um processo de transformação cósmica e espiritual, não uma destruição literal do mundo físico. Os textos falam de mudanças de sol ou novos amanheceres, indicando alterações profundas na consciência coletiva e na organização social, mas sempre com a expectativa de continuidade da existência humana. Particularmente significativo é o conceito maia de mudança de era. Segundo seus cálculos astronômicos, o cosmos passa por diferentes eras ou sóis, cada um com características energéticas distintas que influenciam o desenvolvimento da consciência humana. A transição entre estas eras não é instantânea, mas ocorre gradualmente durante períodos chamados de sobreposição, que podem durar décadas. Durante estes intervalos, as energias da era anterior e da nova era coexistem, criando tanto desafios quanto oportunidades excepcionais para a evolução espiritual e tecnológica. Os códices maias preservados, como o Códice de Dresden, contêm passagens que podem ser interpretadas como referências a uma nova era de comunicação expandida. Alguns epigrafistas contemporâneos sugerem que certas inscrições descrevem um período futuro em que as estrelas falarão aos homens e os senhores dos céus descerão para caminhar entre nós. Embora a interpretação tradicional associe estas passagens a divindades celestes da cosmologia maia, pesquisadores mais especulativos têm proposto conexões com um potencial contato extraterrestre. A atual transição que vivemos, iniciada simbolicamente em 2012 e que se estenderá pelas próximas décadas segundo interpretações contemporâneas, representaria um período de intensa transformação global. Nesta perspectiva, fenômenos como o avanço tecnológico acelerado, a maior consciência ecológica planetária e até mesmo a busca científica por vida extraterrestre poderiam ser vistos como manifestações das energias desta nova era prevista pelos antigos sacerdotes astrônomos maias. Obsessão maia com o tempo e os astros. A extraordinária fascinação dos maias pelos ciclos celestes transcendia o simples interesse prático pela medição do tempo para o plantio ou rituais sazonais. Suas observações astronômicas atingiram um nível de precisão que ainda hoje desafia nossa compreensão, especialmente considerando a ausência de instrumentos ópticos avançados. Esta dedicação quase obsessiva sugere uma motivação mais profunda, possivelmente conectada à sua cosmologia e à crença na comunicação com entidades celestiais. Os sacerdotes astrônomos maias mantinham registros meticulosos dos movimentos planetários, particularmente de Vênus, Marte e Júpiter. O famoso Códice de Dresden contém tabelas que prevêem com precisão notável as aparições de Vênus como estrela da manhã e da tarde, com erro de apenas 2 horas em 584 dias. Esta precisão é ainda mais impressionante quando consideramos que Vênus era visível a olho nu apenas em determinados períodos. Alguns pesquisadores sugerem que os maias podem ter utilizado algum tipo de dispositivo para ampliar sua visão, embora nenhuma evidência arqueológica concreta de telescópios primitivos tenha sido encontrada. Previsões astronômicas. Maia ciclos de Vênus, calculados com erro de apenas 2 horas em 584 dias, eclipses solares previstos com décadas de antecedência. Conhecimento de precesso equinocial, ciclo de 26.000 anos. Cálculos precisos das conjunções de Júpiter e Saturno ciclos lunares, com erro inferior a 30 segundos por mês, observatório. Astronômico maia, com alinhamentos precisos para rastrear corpos celestes. Os maias construíram estruturas como o caracol em Chichén Itzá, especificamente para observação astronômica. Igualmente impressionante era a capacidade maia de prever eclipses com grande antecedência.
As inscrições em estelas e templos demonstram que eles compreendiam os ciclos de Saros, aproximadamente 18 anos, que permitem prever eclipses solares e lunares. Esta habilidade ia além do conhecimento prático necessário para a agricultura, sugerindo um propósito ritualístico ou comunicativo mais profundo. Na cosmologia maia, os corpos celestes não eram meros objetos físicos, mas manifestações de divindades poderosas que influenciavam diretamente os assuntos humanos. Vênus, por exemplo, era associado a Kukulkan, o equivalente maia de Quetzalcóatl, uma divindade frequentemente descrita como tendo vindo das estrelas para trazer conhecimento à humanidade. Similarmente, determinadas configurações estelares eram vistas como portais ou janelas, através das quais os deuses poderiam se comunicar ou mesmo visitar o plano terrestre. Esta interpretação religiosa do cosmos pode oferecer uma explicação para o extraordinário investimento de recursos na astronomia. Os maias possivelmente viam suas observações não apenas como ciência, mas como um meio de comunicação com inteligências superiores que habitavam as estrelas. Entidades que, em uma interpretação contemporânea, poderiam ser concebidas como seres extraterrestres avançados que os maias consideravam divindades. O documento Chilam Balam, os livros do Chilam Balam, representa um dos mais valiosos conjuntos de textos para compreender as profecias maias. Escritos durante o período colonial por sacerdotes maias que ainda preservavam o conhecimento tradicional, estes manuscritos combinam elementos pré-colombianos com influências cristãs, criando um fascinante híbrido cultural. O nome Chilam Balam significa porta-voz do jaguar, ou intérprete oculto, referindo-se aos sacerdotes que tinham o dom da profecia e podiam comunicar-se com as divindades. Existem vários livros do Chilam Balam, cada um nomeado segundo a comunidade onde foi escrito, como Chumayel, Tizimin e Kawa. Embora apresentem variações, todos compartilham uma estrutura similar, incluindo calendários, rituais, conhecimentos médicos, histórias mitológicas e, crucialmente, profecias relacionadas aos ciclos de Catum. Estas previsões seguem um padrão cíclico intrincado, prevendo que eventos similares ocorrerão quando um ciclo particular retornar. As profecias nos textos do Chilam Balam frequentemente descrevem períodos de transformação marcados por fenômenos celestes extraordinários. Passagens como quando a cruz das estrelas aparecer no céu, ou quando o Senhor de Fogo descer dos céus, têm sido tradicionalmente interpretadas como referências a conjunções planetárias, cometas ou meteoros. No entanto, alguns pesquisadores contemporâneos sugerem que estas descrições poderiam também ser interpretadas como referências a naves espaciais ou manifestações tecnológicas avançadas. Particularmente intrigantes são as passagens que se referem aos viajantes do céu, ou senhores das estrelas, que viriam em tempos de grande transformação. O Chilam Balam de Chumayel, por exemplo, contém a seguinte passagem, em tradução aproximada: nos dias finais do 13º Catum, aqueles que vieram de além das estrelas retornarão. Suas palavras serão ouvidas novamente e seu conhecimento iluminará aqueles que estiverem preparados. Embora a interpretação tradicional associe estas entidades a divindades do panteão maia, a linguagem utilizada apresenta notáveis paralelos com descrições contemporâneas de contato extraterrestre. É importante observar que a interpretação destes textos é extremamente desafiadora. Escritos em maia yucateco colonial, com estrutura poética complexa e metáforas culturalmente específicas, os livros do Chilam Balam são notoriamente difíceis de traduzir com precisão. Além disso, a natureza deliberadamente enigmática da linguagem profética, destinada a ser compreendida apenas pelos iniciados, adiciona camadas adicionais de complexidade interpretativa. Isto permite múltiplas leituras, desde as mais conservadoras até as mais especulativas, dependendo da perspectiva do intérprete. O conceito de visitantes estelares, na mitologia Maia rica, mitologia maia, contém numerosas referências a entidades que descenderam dos céus para interagir com a humanidade,
um tema que alguns teóricos contemporâneos interpretam como possíveis registros de contatos extraterrestres no passado. Para avaliar adequadamente estas interpretações, é necessário examinar em profundidade as narrativas maias sobre visitantes celestiais e seu contexto cultural original. No Popol Vuh, o texto sagrado que contém a cosmogonia maia, encontramos relatos de seres chamados formadores ou criadores, que vieram de lugares distantes para modelar a humanidade. Estas entidades são descritas como possuidoras de grande sabedoria e poderes extraordinários, capazes de viajar entre diferentes mundos ou planos de existência. Os nomes destas divindades, como Tepeu e Gukumats, estão frequentemente associados a elementos celestiais e à ideia de descendência das estrelas. Divindades maias, associadas a corpos celestes Kukulkan, serpente emplumada, associado ao planeta Vênus Kinishahau, divindade solar, frequentemente representado com características não humanas e Tsamna, Deus Criador, relacionado à Via Láctea e ao conhecimento celestial Bolon Yokte-Ku, entidade misteriosa associada a transições. De ciclos cósmicos, representação de divindade maia com símbolos celestiais. Estes relevos contêm elementos que alguns pesquisadores interpretam como possíveis referências a seres de origem extraterrestre. Kukulkan, equivalente maia de Quetzalcóatl, merece atenção especial nesta análise. Descrito como um ser que veio de além das estrelas para trazer conhecimento à humanidade, ele é representado como uma serpente emplumada, mas também ocasionalmente em forma humanoide, com características peculiares. As narrativas relatam que ele ensinou aos maias astronomia, agricultura, medicina e escrita, e prometeu retornar em um ciclo futuro. A associação de Kukulkan com o planeta Vênus é particularmente significativa, pois os maias tinham conhecimento extremamente detalhado dos ciclos deste planeta. Além das divindades principais, os textos maias mencionam seres chamados Balamob do céu ou jaguares estelares, entidades que podiam transitar entre o mundo terrestre e celestial. Estes seres eram considerados mensageiros ou intermediários entre humanos e divindades maiores, frequentemente associados a fenômenos luminosos nos céus. Alguns pesquisadores da teoria dos antigos astronautas sugerem que estas descrições poderiam ser interpretações culturalmente contextualizadas de encontros com seres tecnologicamente avançados. É fascinante observar os paralelos entre estes conceitos maias e outras tradições mundiais que descrevem visitantes do céu, trazendo conhecimento à humanidade. Desde os Anunnaki sumérios aos Devas védicos, muitas culturas antigas possuem narrativas similares. No contexto contemporâneo, estas convergências levantam questões intrigantes. Representam apenas um arquétipo universal da psique humana, ou poderiam refletir encontros reais com inteligências não terrestres, interpretados através das lentes culturais específicas de cada civilização. A teoria da origem extraterrestre dos maias, uma das teorias mais controversas e especulativas relacionadas à civilização maia, propõe que suas origens ou desenvolvimento cultural extraordinário poderia ter sido influenciado por contato com seres extraterrestres. Esta hipótese, popularizada por autores como Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, baseia-se em interpretações alternativas de artefatos, relevos e textos maias, bem como na dificuldade em explicar alguns de seus conhecimentos avançados através de meios convencionais. Os proponentes desta teoria apontam para diversos elementos como evidências potenciais. Entre estes, destacam-se os elaborados relevos em Palenque, particularmente a tampa do sarcófago do rei Pakal, que alguns interpretam como representando um piloto em uma máquina espacial. Outro elemento frequentemente citado é o intrincado conhecimento astronômico maia, incluindo a capacidade de calcular com precisão notável os movimentos de planetas que nem sempre são visíveis a olho nu, como Mercúrio e Vênus quando próximos do Sol. Os defensores da hipótese extraterrestre também destacam certas figuras na arte maia
que apresentam características físicas incomuns, como crânios alongados, olhos amendoados e proporções corporais não típicas, interpretando-as como representações de seres não humanos. Algumas estelas e esculturas mostram figuras humanoides, usando o que poderiam ser interpretados como capacetes ou trajes especiais, embora interpretações arqueológicas convencionais os identifiquem como adornos cerimoniais e símbolos de status. Do ponto de vista da arqueologia mainstream, estas interpretações são consideradas altamente especulativas e problemáticas. Os arqueólogos e antropólogos convencionais explicam o avanço maia como resultado de séculos de desenvolvimento cultural acumulativo, observação meticulosa dos céus e transmissão de conhecimento através de uma classe de escribas e sacerdotes altamente treinados. As figuras com características físicas incomuns são interpretadas como representações estilizadas seguindo convenções artísticas específicas, muitas vezes mostrando modificações corporais praticadas pela elite maia, como alongamento craniano artificial. É importante observar que não existe nenhuma evidência arqueológica direta, como artefatos de composição material desconhecida ou tecnologia claramente anacrônica, que sustente definitivamente a hipótese extraterrestre. Além disso, estudos genéticos de restos humanos maias não identificaram anomalias que sugerissem uma origem não terrestre. No entanto, o debate continua a fascinar tanto pesquisadores independentes quanto o público geral, levantando questões fundamentais sobre como interpretamos evidências arqueológicas ambíguas e como compreendemos o desenvolvimento de conhecimentos avançados em civilizações antigas. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Representações artísticas. Controversas, a arte maia é rica em iconografia complexa e, em alguns casos, enigmática, que tem sido objeto de interpretações divergentes entre arqueólogos convencionais e pesquisadores de teorias alternativas. Certas esculturas, relevos e pinturas contêm elementos visuais que alguns interpretam como possíveis representações de seres extraterrestres ou tecnologias avançadas, enquanto outros os veem como manifestações simbólicas de conceitos religiosos e mitológicos tradicionais. Elementos artísticos controversos. Lápide do sarcófago de Pakal em Palênquias. Estelas de Izapa com figuras humanoides flutuantes. Os relevos de Yaxchilan, mostrando figuras com aparelhos nas mãos. Esculturas de Jaina, com seres de cabeças alongadas, pinturas em Bonampak, com figuras usando capacetes elaborados. A famosa lápide do sarcófago de Pakal em Palenque, frequentemente interpretada por teóricos alternativos como um piloto operando um veículo espacial. O exemplo mais emblemático desta controvérsia é a tampa do sarcófago do rei Keinit Janaab Pakal em Palenque. Este elaborado relevo em pedra mostra o governante em uma posição reclinada, circundado por símbolos celestiais e uma estrutura que se assemelha a um quadro ornamentado. Na interpretação de von Däniken e outros proponentes da teoria dos antigos astronautas, esta imagem representaria um astronauta em uma cápsula espacial, com controles manuais, tubos de respiração e um sistema de propulsão na parte inferior. Os arqueólogos convencionais, por outro lado, identificam esta imagem como uma representação simbólica da jornada de Pakal pelo inframundo após sua morte, com a máquina sendo, na verdade, a árvore cósmica maia que conecta os diferentes planos de existência. Outro conjunto de representações frequentemente citadas são figuras humanas com proporções corporais incomuns, particularmente cabeças alongadas ou deformadas. Enquanto a arqueologia convencional explica estas características como representações de práticas culturais de modificação craniana, amplamente documentadas entre a elite maia, ou simplesmente convenções estilísticas artísticas, alguns propõem que poderiam ser tentativas de retratar seres biologicamente diferentes dos humanos. É importante notar que a prática de deformação craniana artificial era comum entre muitas culturas antigas,
possivelmente como forma de emular características físicas de divindades ou ancestrais venerados. Uma comparação interessante surge quando contrastamos estas representações maias com iconografia similar em outras culturas antigas mundiais. Figuras com características semelhantes, cabeças alongadas, olhos grandes, corpos esbeltos, aparecem na arte do Egito Antigo, Mesopotâmia e culturas andinas. Esta convergência de elementos visuais levanta questões, representa um fenômeno de paralelismo cultural independente, uma difusão de convenções artísticas entre civilizações, ou poderia sugerir tentativas de diversas culturas de representar encontros com entidades semelhantes. A resposta definitiva permanece elusiva, deixando espaço tanto para interpretações convencionais quanto especulativas. A astronomia maia e conhecimentos avançados. A sofisticação do conhecimento astronômico maia representa um dos aspectos mais extraordinários desta civilização e continua a intrigar cientistas modernos. Sem telescópios ou instrumentos ópticos conhecidos, os maias conseguiram realizar observações e cálculos de uma precisão que desafia explicações convencionais, levando alguns pesquisadores a questionar como tal conhecimento poderia ter sido desenvolvido de forma puramente empírica. Um dos feitos mais notáveis da astronomia maia é sua capacidade de calcular com precisão excepcional os ciclos de Vênus. O Códice de Dresden contém tabelas que rastreiam os movimentos deste planeta, com um erro de apenas 2 horas em um ciclo de 584 dias. Considerando que Vênus não é visível durante partes significativas de seu ciclo, quando está muito próximo ao Sol ou atrás dele, esta precisão sugere observações sistematizadas ao longo de muitas gerações, ou, segundo algumas teorias, alternativas. Conhecimento transmitido de uma fonte com capacidades observacionais superiores. Igualmente impressionante é a compreensão maia da precessão dos equinócios, o lento movimento circular do eixo de rotação da Terra que completa um ciclo a cada 25.920 anos aproximadamente. Referências a este fenômeno aparecem em diversos textos e monumentos maias, indicando não apenas consciência deste ciclo extremamente longo, mas também capacidade de calculá-lo com razoável precisão. A identificação deste padrão requer observações extremamente precisas ao longo de várias gerações, o que levanta questões sobre como os maias poderiam ter acumulado e transmitido tais dados sem escrita científica moderna. Descobertas astronômicas. Maias ano solar calculado em 365.242 dias. Valor atual, 365,24 NUS 98. Ciclo sinódico lunar com precisão de segundos, previsão de eclipses com décadas de antecedência. Conhecimento detalhado dos ciclos de Mercúrio e Marte, identificação de estrelas e constelações não visíveis a olho nu. Os cálculos astronômicos maias frequentemente atingem níveis de precisão comparáveis aos obtidos por civilizações tecnologicamente muito mais avançadas. Por exemplo, sua medição do ano solar como 375.242 dias está a apenas 0,002 dias do valor calculado pela astronomia moderna. Da mesma forma, seus cálculos lunares apresentam uma precisão surpreendente, com erro inferior a 30 segundos por mês lunar. Mais intrigante ainda é a evidência de que os maias possuíam conhecimento detalhado de corpos celestes que não são facilmente observáveis a olho nu. Registros em Copan e outros sítios sugerem que eles rastreavam o movimento de aglomerados estelares como as Pleiades com grande precisão, incluindo estrelas cuja visibilidade é extremamente limitada sem assistência óptica. Estas realizações astronômicas têm levado alguns pesquisadores a propor teorias alternativas sobre a origem deste conhecimento. Enquanto a arqueologia convencional atribui estes avanços a séculos de observação meticulosa e registro sistemático, outras hipóteses sugerem possibilidades mais controversas. Os maias poderiam ter desenvolvido instrumentos ópticos simples, embora nenhum tenha sido encontrado até hoje.
poderiam ter herdado conhecimentos de uma civilização anterior ainda não descoberta. Ou, na versão mais especulativa, poderiam ter recebido informação astronômica avançada através de contato com seres de origem extraterrestre. O significado do ano 2026 nas profecias. Enquanto 2012 recebeu imensa atenção mediática devido a interpretações errôneas do calendário maia, alguns pesquisadores contemporâneos das profecias maias apontam para 2026 como uma data potencialmente mais significativa dentro do sistema calendário maia. Este interesse baseia-se na convergência de vários ciclos astronômicos e referências em textos como o Chilam Balam, que sugerem transformações importantes durante este período. De acordo com análises dos ciclos de Catum, períodos de aproximadamente 19,7 anos, o ano de 2026 marca a metade de um Catum específico que começou em 2016 e terminará em 2036. Na tradição maia, o ponto médio de um Catum frequentemente representa um momento de virada ou transição energética significativa. Nos textos do Chilam Balam, existem passagens que associam este período particular com sinais nos céus e comunicação com os senhores das estrelas. Linguagem que tem sido interpretada tanto em contexto religioso tradicional quanto, mais recentemente, como possíveis referências a fenômenos extraterrestres. Eventos astronômicos significativos em 2026: eclipse solar total em 12 de agosto, visível na Europa, norte da África e parte da Ásia. Conjunção próxima de Júpiter e Saturno, continuação do grande encontro iniciado em 2020. Atividade solar máxima prevista para o ciclo solar. 25. Alinhamento planetário raro, envolvendo 5 planetas, visíveis passagem. E a do cometa 12P Pons-Brooks, visível a olho nu. O eclipse solar total de 2026 coincide com outros fenômenos astronômicos raros, criando uma configuração celestial, que os maias poderiam ter considerado particularmente significativa. O conceito de nova era, nas interpretações contemporâneas dos textos maias, também merece atenção. Segundo estas leituras, estamos atualmente atravessando um período de transição entre eras cósmicas, o que os maias chamariam de mudança entre sóis ou idades. Este período de transição, que teria começado simbolicamente em 2012, alcançaria um ponto crítico em 2026, quando as energias da nova era começariam a se manifestar mais claramente. Esta transição é frequentemente associada a mudanças profundas na consciência coletiva humana e, potencialmente, a novos tipos de comunicação ou contato com inteligências de outros planos ou mundos. É importante notar que existe um debate considerável sobre a autenticidade e precisão destas interpretações. Críticos apontam que muitas destas associações entre datas específicas e eventos proféticos são extrapolações modernas, não necessariamente fundamentadas na compreensão original maia. Além disso, após a experiência de 2012, existe uma justificada cautela em relação a previsões apocalípticas ou sensacionalistas baseadas em calendários antigos. No entanto, o que torna 2026 particularmente intrigante é a convergência de eventos astronômicos reais e verificáveis com ciclos maias documentados, criando um cenário que, no contexto da cosmologia maia, poderia de fato ser considerado significativo. Independentemente de interpretações sobrenaturais ou extraterrestres, esta data representa um momento astronomicamente relevante que os antigos sacerdotes astrônomos maias provavelmente teriam observado com grande interesse. O eclipse solar total de 2026 em 12 de agosto de 2026, um eclipse solar total ocorrerá, criando uma faixa de totalidade que atravessará partes da Groenlândia, Islândia, Espanha e pequenas porções do norte da África. Este fenômeno astronômico, por si só notável, adquire dimensões ainda mais significativas quando analisado no contexto das previsões astronômicas maias e suas possíveis interpretações proféticas. Para os antigos maias, eclipses não eram meros eventos celestes,
mas momentos de profunda significância cósmica e espiritual. Na cosmologia maia, eclipses solares representavam momentos em que a barreira entre diferentes planos de existência se tornava temporariamente mais permeável. Textos como o Códice de Dresden descrevem eclipses como portas celestes ou janelas para outros mundos, ocasiões em que comunicações com entidades divinas ou extradimensionais seriam facilitadas. Esta concepção tem interessantes paralelos com certas teorias contemporâneas, que sugerem que distúrbios gravitacionais ou eletromagnéticos durante eclipses poderiam, teoricamente, afetar campos de energia ainda não completamente compreendidos pela ciência atual. O eclipse de 2026 apresenta características particularmente notáveis, que o tornam excepcional mesmo em termos puramente astronômicos. Durante a totalidade, que durará aproximadamente 2 minutos e 18 segundos em seu ponto máximo na Espanha, uma configuração rara de planetas será visível no céu escurecido. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão todos potencialmente observáveis durante este breve período. Uma conjunção que os astrônomos maias teriam considerado extremamente significativa. Na tradição maia, a visibilidade simultânea de múltiplos planetas durante um eclipse era interpretada como um conselho dos deuses celestiais, um momento de deliberação cósmica sobre assuntos humanos. Além disso, este eclipse ocorre durante o que os cientistas preveem ser o pico do ciclo solar 25, um período de intensa atividade magnética solar. Isto significa que a coroa solar, visível apenas durante eclipses totais, provavelmente apresentará características excepcionalmente dramáticas e expansivas. Para os maias, que associavam o Sol a uma de suas principais divindades, Kinit, Ahau, uma coroa solar particularmente impressionante durante um eclipse seria interpretada como uma manifestação extraordinária de energia divina ou cósmica. Do ponto de vista da arqueoastronomia, é intrigante observar que algumas estruturas, maias como certos templos em Chichén Itzá e Uxmal, parecem ter sido construídas para criar efeitos visuais especiais durante eclipses. Estes efeitos incluem projeções de sombras serpentinas ou padrões geométricos específicos que só aparecem durante estes raros eventos celestes, sugerindo a profunda importância ritual e cosmológica que os eclipses tinham para esta civilização. Se os antigos sacerdotes astrônomos maias pudessem calcular ciclos de eclipses com a precisão que os registros arqueológicos sugerem, é plausível que tenham previsto eventos astronômicos em nosso próprio tempo, incluindo potencialmente o eclipse de 2026, atividade solar e comunicação cósmica AS. Previsões científicas atuais indicam que o ano de 2026 coincidirá aproximadamente com o pico do ciclo solar 25, um período de máxima atividade no campo magnético solar, caracterizado por aumento significativo de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal. Este fenômeno, que segue um ciclo regular de aproximadamente 11 anos, tem profundas implicações, não apenas para nosso planeta, mas potencialmente para qualquer tentativa de comunicação ou contato extraterrestre, segundo algumas teorias especulativas. Impactos da atividade solar, máxima intensificação de auroras boreais e austrais perturbações nas comunicações por rádio e GPS e flutuações na magnetosfera terrestre. Possível aumento da ionização atmosférica, interferência. Em sistemas eletrônicos sensíveis, erupção solar massiva, emitindo radiação eletromagnética e plasma energizado. Estes eventos podem criar condições únicas na magnetosfera terrestre, que, teoricamente, poderiam afetar comunicações cósmicas. Do ponto de vista da ciência convencional, períodos de intensa atividade solar representam desafios significativos para comunicações terrestres e espaciais. As poderosas tempestades geomagnéticas resultantes de ejeções de massa coronal podem interferir em sinais de rádio, danificar satélites e até mesmo afetar redes elétricas em casos extremos. Paradoxalmente,
Alguns pesquisadores do fenômeno OVNI e teóricos de contato extraterrestre propõem que estas mesmas condições poderiam criar circunstâncias favoráveis para certos tipos de comunicação interdimensional ou interplanetária. A base teórica para esta hipótese relaciona-se às propriedades únicas da magnetosfera terrestre durante períodos de intensa atividade solar. A interação entre o vento solar intensificado e o campo magnético terrestre cria condições eletromagnéticas incomuns, incluindo a formação de buracos temporários na magnetosfera e alterações na ionosfera. Alguns físicos especulativos sugerem que civilizações avançadas poderiam teoricamente utilizar estas perturbações como janelas ou portais para a comunicação, aproveitando-se de fenômenos quânticos amplificados pelas condições eletromagnéticas extremas. É fascinante observar que os antigos maias, apesar de não possuírem instrumentação moderna, demonstravam um conhecimento sofisticado sobre ciclos solares. Estudos de certos monumentos e textos maias sugerem que eles rastreavam não apenas o ciclo anual do Sol, mas também padrões de atividade solar de longo prazo. Em vários sítios arqueológicos, encontramos referências a períodos de Sol alterado ou Sol intensificado, que ocorreriam em ciclos previsíveis, potencialmente correlacionáveis com o que hoje conhecemos como máximos solares. Do ponto de vista científico estrito, não existe evidência conclusiva de que tempestades geomagnéticas facilitariam comunicação extraterrestre. No entanto, estas condições certamente criam fenômenos atmosféricos incomuns, como auroras excepcionalmente intensas e visíveis em latitudes mais baixas do que o normal. Para uma civilização antiga como a Maia, tais fenômenos teriam sido interpretados como manifestações divinas ou cósmicas significativas, possivelmente relacionadas à comunicação com entidades celestiais. Aquilo que, em uma reinterpretação contemporânea, poderia ser associado a inteligências extraterrestres. Interpretações modernas das profecias do Chilam Balam, as profecias contidas nos livros do Chilam Balam, têm sido objeto de renovado interesse e reinterpretação por pesquisadores contemporâneos, particularmente aqueles que buscam conexões entre os conhecimentos ancestrais maias e fenômenos astronômicos ou potenciais eventos extraterrestres. Estas análises contemporâneas frequentemente combinam estudos linguísticos aprofundados, astronomia moderna e, em alguns casos, abordagens mais especulativas que buscam significados ocultos ou metafóricos nos textos. Uma das passagens mais discutidas do Chilam Balam de Shumayel, quando traduzida literalmente, afirma: "No tempo do novo sol, quando a casa das estrelas se abrir, virão aqueles que caminham entre mundos. Seus barcos celestes atravessarão o céu como jaguares luminosos, e seu conhecimento mudará para sempre os filhos da terra." Interpretações tradicionais associam esta passagem a divindades maias específicas e eventos mitológicos, mas análises alternativas sugerem possíveis referências a veículos extraterrestres e transferência de conhecimento avançado para a humanidade. Outras passagens enigmáticas incluem referências a sinais escritos nos céus e vozes que falam sem bocas, durante um período específico após a transição de ciclos importantes. Alguns epigrafistas contemporâneos notam que a linguagem utilizada nestas profecias contém termos incomuns e metáforas complexas que poderiam ser interpretadas como tentativas de descrever tecnologias ou fenômenos além da compreensão da época. Por exemplo, certos termos traduzidos convencionalmente como espelhos falantes ou pedras que guardam conhecimento têm sido reinterpretados por alguns como possíveis referências a dispositivos de comunicação ou armazenamento de informações. Os textos maias, particularmente as profecias do Chilam Balam, empregam linguagem deliberadamente poética e metafórica. Isto cria um espaço interpretativo que permite múltiplas leituras, desde as mais conservadoras até as mais especulativas. A chave é reconhecer que nenhuma interpretação única pode reivindicar autoridade absoluta sobre estes textos enigmáticos.
Doutora Mariana Rodrigues, epigrafista especializada em textos maias. Uma controvérsia significativa envolve as traduções existentes destes textos. Os livros do Chilam Balam foram escritos no período colonial em maia yucateco, usando o alfabeto latino, mas com estrutura gramatical e referências culturais maias. As primeiras traduções realizadas por pesquisadores como Ralph Royce, na década de 1930, priorizaram interpretações alinhadas com visões antropológicas convencionais da época. Traduções mais recentes, beneficiando-se de avanços na compreensão da língua e cultura maias, têm revelado nuances e significados alternativos em muitas passagens-chave. Particularmente relevantes para o tema do contato extraterrestre são passagens que descrevem a chegada de senhores de conhecimento distante, durante um período que, quando convertido para o calendário moderno, utilizando correlações aceitas entre a contagem longa maia e o calendário gregoriano, corresponde aproximadamente ao período entre 2022 e 2052. Estas referências temporais, combinadas com descrições de fenômenos celestes específicos, têm levado alguns pesquisadores a identificar a década de 2020, particularmente os anos próximos a 2026, como um período potencialmente significativo para manifestações ou comunicações extraterrestres, segundo a cosmovisão profética maia. O conceito de mudança de consciência, nas profecias um dos temas mais persistentes e profundos, nas profecias maias, relaciona-se a uma transformação fundamental na consciência humana durante o período de transição entre grandes ciclos cósmicos. Este conceito, frequentemente descrito em termos metafóricos nos textos do Popol Vuh e Chilam Balam, tem encontrado ressonância em interpretações contemporâneas que buscam estabelecer conexões entre as antigas previsões maias e teorias modernas sobre evolução coletiva da consciência e potencial contato extraterrestre. Nas profecias maias, encontramos referências recorrentes a um período em que os olhos dos homens se abrirão para ver além do visível e a compreensão florescerá como milho após a chuva. Estas metáforas sugerem uma expansão significativa das capacidades perceptivas e cognitivas humanas, transcendendo as limitações da consciência ordinária. Tradicionalmente, estes textos foram interpretados no contexto espiritual maia, relacionando-se à iluminação através de práticas rituais e conexão com divindades. No entanto, análises mais recentes propõem leituras alternativas que conectam estas descrições a fenômenos como consciência coletiva emergente, evolução neurológica acelerada ou até mesmo intervenção benevolente de inteligências não humanas. Manifestações da nova consciência, aumento da percepção intuitiva e empática, desenvolvimento de capacidades psíquicas latentes, compreensão mais profunda da interconexão cósmica, comunicação direta com outras formas de inteligência, dissolução de antigas estruturas mentais limitantes, representação artística da expansão de consciência descrita nas profecias maias, uma transformação que transcende a percepção ordinária para uma compreensão mais cósmica e interconectada da realidade. É fascinante observar como este conceito maia de transformação da consciência apresenta paralelos com teorias contemporâneas em diversos campos. Na psicologia transpessoal, encontramos o conceito de evolução da consciência como um processo natural de desenvolvimento humano em direção a estados mais integrados e expansivos de percepção. Na física quântica, teorias sobre a natureza da consciência como fenômeno fundamental no universo e seu possível papel na realidade quântica oferecem modelos que poderiam explicar as capacidades expandidas descritas nos textos maias. Até mesmo em estudos sobre inteligência artificial e singularidade tecnológica, encontramos reflexões sobre possíveis saltos quânticos na consciência coletiva através da integração homem-máquina. Particularmente intrigante é a conexão potencial entre esta mudança de consciência e o contato extraterrestre. Alguns textos maias sugerem que a transformação seria catalisada ou acompanhada por interações com seres de luz
ou mensageiros das estrelas. Na perspectiva de teóricos do contato extraterrestre, civilizações avançadas poderiam potencialmente comunicar-se conosco não através de tecnologias físicas convencionais, mas por meio de interfaces de consciência mais sutis, que requereriam uma evolução em nossa capacidade perceptiva para serem plenamente acessadas. Considerando estas interpretações, o período atual de transição entre ciclos maias poderia representar não apenas uma mudança calendárica ou astronômica, mas uma transformação fundamental na própria natureza da experiência humana e nossa capacidade de interagir com realidades além das limitações de nossos 5 sentidos convencionais. Se tal transformação está de fato ocorrendo, seja através de processos evolutivos naturais, intervenção extraterrestre ou alguma combinação de fatores, permanece um dos aspectos mais profundos e desafiadores das profecias maias para a compreensão contemporânea. Alinhamentos planetários significativos em 2026. O ano de 2026 apresentará configurações astronômicas excepcionais que, quando analisadas através da perspectiva da astronomia maia, adquirem potencial significado profético. A convergência de múltiplos eventos celestes raros durante este período cria um cenário que os antigos sacerdotes astrônomos maias teriam considerado extraordinariamente significativo, possivelmente interpretando-o como um momento propício para comunicações cósmicas ou manifestações de entidades celestiais. Entre os fenômenos astronômicos mais notáveis previstos para 2026 está uma série de alinhamentos planetários incomuns. Em meados de agosto, coincidindo aproximadamente com o eclipse solar total de 12 de agosto, ocorrerá uma configuração rara em que 5 planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, estarão posicionados de forma a criar o que os astrônomos chamam de alinhamento planetário menor. Embora não seja um alinhamento perfeito em termos astronômicos estritos, esta configuração representaria na cosmologia maia um poderoso conselho celestial, uma reunião simbólica das divindades planetárias para deliberar sobre assuntos cósmicos. Particularmente significativa é a posição de Vênus durante este período. Em junho de 2026, Vênus atingirá seu brilho máximo como estrela da tarde, um evento que os maias rastreavam com extraordinária precisão e ao qual atribuíam profunda importância ritual. O Códice de Dresden contém tabelas elaboradas dedicadas exclusivamente aos ciclos de Vênus, demonstrando a centralidade deste planeta na cosmologia maia. Vênus era associado a Kukulkan, a serpente emplumada, divindade frequentemente descrita como um mensageiro ou mediador entre mundos, um papel que, em interpretações contemporâneas, poderia ser relacionado a facilitadores de contato extraterrestre. Outro fenômeno astronômico relevante em 2026 será a continuação do que os astrônomos chamam de Grande Conjunção entre Júpiter e Saturno, que teve seu ponto mais próximo em dezembro de 2020, mas cujos efeitos persistem ciclicamente. Na tradição maia, conjunções entre estes planetas externos eram associadas a mudanças de eras e transformações nas estruturas de poder terrestre. O período entre 2020 e 2026 marca uma fase de transição entre a influência dominante destes 2 gigantes, criando o que os maias descreveriam como um portal temporal para novas energias cósmicas. O conceito de portais cósmicos na cosmologia maia merece atenção especial neste contexto. Em diversos textos e monumentos maias, encontramos referências a configurações celestes específicas que criariam aberturas ou passagens entre diferentes dimensões ou planos de existência. Estas configurações geralmente envolviam alinhamentos planetários combinados com posições específicas do Sol e da Lua em relação a certas constelações. A convergência de tantos fenômenos astronômicos significativos em 2026, eclipse solar total, máximo solar, alinhamento planetário múltiplo e posicionamento específico de Vênus, criaria, segundo esta cosmovisão, condições ideais para a manifestação de tais portais interdimensionais,
Evidências arqueológicas. Controversas. Corpos de evidências arqueológicas. Maias apresenta certos elementos que têm gerado interpretações divergentes entre pesquisadores convencionais e aqueles que propõem teorias alternativas sobre possíveis conexões extraterrestres. Estas controvérsias centram-se principalmente em artefatos, inscrições e características arquitetônicas que alguns interpretam como potenciais referências a visitantes estelares ou tecnologias avançadas, enquanto outros os consideram manifestações convencionais da religião e cosmologia maias. Sítios arqueológicos com evidências controversas Palenque, sarcófago de Pakal e relevos do Templo das Inscrições Tikal, estelas com figuras flutuantes e símbolos astronômicos complexos Copan. Altar Que, com representações de transferência de conhecimento, Quiriguá. Monolitos com entidades de características incomuns, Yaxtilan. Lintéis com cenas de comunicação com outros mundos, arqueólogos, analisando relevos controversos em um sítio maia. As interpretações de certos elementos iconográficos continuam sendo objeto de intenso debate acadêmico. Um dos exemplos mais emblemáticos destas controvérsias interpretativas são as inscrições encontradas em certos painéis do Templo XIX em Palenque. Estas inscrições, datadas do final do período clássico, aproximadamente 720 d.C., contêm referências a entidades chamadas Senhores da Estrela Negra, que teriam visitado o governante Akal-Mo-Nahab III para transmitir conhecimentos específicos. A interpretação arqueológica convencional identifica estas entidades como ancestrais deificados ou divindades do panteão maia. No entanto, análises alternativas apontam para detalhes incomuns nestas representações, como objetos semelhantes e a capacetes e posições corporais que sugerem flutuação, como possíveis indicações de seres não convencionais. Igualmente controversas são certas estruturas arquitetônicas com propriedades acústicas e astronômicas extraordinárias. O templo de Kukulkan em Chichén Itzá, por exemplo, foi projetado de forma que, quando alguém bate palmas na base da escadaria principal, o eco resultante se assemelha ao som do Quetzal, pássaro sagrado associado a Kukulkan. Estudos acústicos modernos confirmam que este efeito não é acidental, mas resultado de design intencional, utilizando princípios matemáticos sofisticados. Alguns pesquisadores questionam como os maias poderiam ter desenvolvido tal compreensão avançada de acústica arquitetônica, sem instrumentos de medição precisos ou teoria ondulatória formal. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. Descobertas recentes em sítios menos conhecidos também têm contribuído para estas controvérsias. Escavações em El Mirador, Guatemala, revelaram relevos do pré-clássico, cerca de 300 a.C., que contém representações de figuras humanoides, emergindo do que parecem ser estruturas ovoides, com linhas radiantes ao redor. Arqueólogos convencionais interpretam estas imagens como representações do mito da criação maia, com humanos emergindo de cascas de sementes. Interpretações alternativas, no entanto, sugerem semelhanças com descrições modernas de veículos, extraterrestres e processos de materialização de entidades. A cidade de Palenque e seus mistérios, entre todos os sítios arqueológicos maias, Palenque destaca-se como um epicentro de controvérsias interpretativas, particularmente em relação a potenciais representações de tecnologia avançada ou contato com entidades extraterrestres. Localizada no atual estado mexicano de Chiapas, esta antiga cidade floresceu durante o período clássico, cerca 600-900 d.C., sob a liderança de governantes notáveis como Pakal o Grande, cujo sarcófago tornou-se um dos artefatos mais debatidos da arqueologia maia. O Templo das Inscrições em Palenque, uma pirâmide majestosa de 9 níveis, abriga a famosa tumba de Kinich Janaab Pakal, descoberta em 1952 pelo arqueólogo
mexicano Alberto Ruslio Illier. A monumental lápide que cobre o sarcófago contém um relevo intrincado que se tornou o centro de intensas especulações desde que Erich von Däniken o interpretou em seu livro Eram os Deuses Astronautas, e como a representação de um piloto operando uma máquina espacial. Na imagem, Pakal é mostrado em posição reclinada, aparentemente operando controles com as mãos e pés, enquanto seu corpo está contido em uma estrutura que, segundo interpretações alternativas, assemelha-se a uma cápsula tecnológica com sistemas de propulsão na parte inferior. Arqueólogos convencionais interpretam esta imagem como uma representação simbólica da jornada de Pakal pelo inframundo após sua morte, com a máquina sendo na verdade a árvore cósmica maia, Ceiba, que conecta os diferentes níveis do cosmos na mitologia mesoamericana. O debate intensifica-se ao examinarmos detalhes específicos do relevo. O que os acadêmicos tradicionais identificam como ramos da árvore cósmica parecem, em uma análise alternativa, conter elementos que se assemelham a tubulações, válvulas e componentes mecânicos. Particularmente intrigante é a postura de Pakal, incomum na arte funerária maia convencional, que sugere uma posição ativa e manipulativa, em vez da passividade normalmente associada a representações da morte. Elementos controversos no relevo de Pakal postura. Incomum sugerindo a operação de controles e estrutura ao redor do corpo, que poderia ser interpretada como um compartimento tecnológico elementos. Na parte inferior, que se assemelham a sistemas de propulsão linhas cruzadas, que poderiam representar tubulações ou circuitos, dispositivo próximo à boca, que alguns interpretam como aparelho respiratório. Outros relevos em Palenque também apresentam elementos enigmáticos. No Templo 14, painéis mostram figuras humanoides manipulando objetos complexos, que alguns interpretam como dispositivos tecnológicos. Similarmente, no Templo 13, inscrições descrevem Pakal recebendo conhecimento celestial de entidades identificadas como Senhores da Estrela do Norte, uma referência que poderia ser interpretada astronomicamente, mas que também apresenta paralelos com conceitos modernos de transferência de conhecimento extraterrestre. Um aspecto particularmente fascinante de Palenque é sua arquitetura hidráulica avançada. A cidade possuía um sofisticado sistema de aquedutos, pressurização de água e canalizações subterrâneas que demonstram compreensão notável de princípios hidráulicos. Alguns pesquisadores questionam como os maias desenvolveram este conhecimento técnico sem precedentes claros de evolução tecnológica gradual na região. Chichén Itzá e suas conexões astronômicas. Chichén Itzá, uma das mais impressionantes cidades maias localizada na península de Yucatán, no México, representa o ápice da precisão astronômica e engenharia arquitetônica maia. Este centro cerimonial monumental, que floresceu aproximadamente entre 800 e 1200 d.C., incorpora em sua estrutura física uma complexa teia de alinhamentos celestes e fenômenos arqueoastronômicos que continuam a intrigar cientistas modernos e alimentar teorias sobre a origem de conhecimentos tão avançados. O elemento mais emblemático de Chichén Itzá, a pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, é na verdade um calendário tridimensional de extraordinária precisão. Com seus 91 degraus em cada uma das 4 escadarias, mais a plataforma superior, a estrutura totaliza 365 elementos, correspondendo precisamente ao número de dias do ano solar. Cada face da pirâmide possui 52 painéis, representando um ciclo calendárico completo na cosmologia mesoamericana. Esta incorporação de conhecimento astronômico na própria arquitetura sugere uma obsessão com precisão matemática e temporal que transcende necessidades práticas. O fenômeno da serpente de luz descendo a escadaria da pirâmide de Kukulcán durante o equinócio. Este efeito visual demonstra o extraordinário conhecimento astronômico e arquitetônico dos construtores maias. Alinhamentos astronômicos em Chichén Itzá pirâmide de Kukulcán
orientada precisamente aos pontos cardeais, efeito, de serpente de luz nos equinócios de primavera, e outono observatório. É o caracol com janelas alinhadas a eventos astronômicos específicos, plataforma de Vênus, com marcadores para ciclos venusianos, cenote sagrado alinhado com fenômenos celestes específicos. O fenômeno da serpente de luz é talvez a manifestação mais espetacular deste conhecimento arqueoastronômico. Durante os equinócios de primavera e outono, a luz solar interage com as 9 plataformas da pirâmide para criar um padrão de luz e sombra que se assemelha a uma serpente descendo pela escadaria norte. Esta serpente de luz conecta-se com a escultura de cabeça de serpente na base da escadaria, criando a ilusão de uma serpente completa, representando Kukulkan, a divindade serpente emplumada. A precisão matemática e astronômica necessária para calcular este efeito visual é extraordinária, requerendo compreensão sofisticada da geometria solar e técnicas arquitetônicas avançadas. Igualmente notável é o Observatório El Caracol, uma estrutura circular incomum na arquitetura maia. Análises modernas confirmaram que suas janelas e aberturas estão precisamente alinhadas com eventos astronômicos específicos, incluindo os pontos extremos de Vênus no horizonte e posições solsticiais do Sol. A forma da estrutura, reminiscente de um caracol ou concha espiral, pode ter sido projetada para facilitar a observação de múltiplos corpos celestes simultaneamente. Alguns pesquisadores sugerem que o desenho espiral também poderia representar conceitos cosmológicos avançados, possivelmente relacionados à compreensão maia de ciclos temporais, encaixados e dimensões cósmicas interconectadas. O Observatório de Caracol e Conhecimento Estelar El Caracol, o fascinante observatório astronômico localizado em Chichén Itzá, representa uma das mais sofisticadas estruturas dedicadas à observação celeste no mundo antigo. Seu nome, que significa caracol em espanhol, deriva de sua escadaria interna em espiral, que conduz ao topo da estrutura, uma característica arquitetônica incomum que sugere propósitos específicos relacionados à observação astronômica sistemática. Uma análise detalhada desta estrutura excepcional revela o extraordinário conhecimento estelar dos maias e levanta questões intrigantes sobre sua origem e propósito. Construído aproximadamente entre 800 e 1000 d.C., El Caracol apresenta uma torre circular sobre uma plataforma retangular, com seu design claramente otimizado para funções astronômicas. Estudos arqueoastronômicos confirmaram que as janelas e aberturas da torre estão precisamente alinhadas com pontos específicos no horizonte onde ocorrem eventos astronômicos significativos. Particularmente notável é a orientação de 3 janelas que apontam exatamente para os pontos do horizonte, onde Vênus atinge suas posições extremas, norte e sul, um fenômeno que ocorre em ciclos de 8 anos e que era de importância ritual central na cosmologia maia. A precisão destes alinhamentos é verdadeiramente extraordinária. Medições modernas utilizando equipamentos de alta precisão confirmaram que as aberturas em El Caracol alinham-se com eventos astronômicos com erro inferior a 1 grau, uma precisão difícil de explicar considerando a tecnologia disponível. Na época, esta precisão sugere não apenas observações meticulosas ao longo de muitas gerações, mas também sofisticados cálculos matemáticos e técnicas de transferência de medidas astronômicas para a arquitetura física. Alinhamentos astronômicos documentados em El Caracol posições extremas norte e sul de Vênus, no horizonte nascer e pôr do Sol nos solstícios e equinócios posições específicas das Pleiades e outras constelações ciclos lunares, incluindo eclipses lunares previsíveis, possíveis alinhamentos com Mercúrio e Marte particularmente intrigante, é a evidência de que os maias mapeavam constelações específicas com extraordinária precisão a partir deste observatório. Análises dos alinhamentos de El Caracol revelam orientações precisas para as Pleiades, Aldebarã e outras estrelas de importância ritual na cultura maia. O que torna isto notável é que algumas destas estrelas não são particularmente brilhantes ou óbvias a olho nu,
sugerindo um mapeamento celeste extremamente detalhado e sistemático. A forma circular da torre principal de El Caracol, incomum na arquitetura maia, que geralmente favorecia estruturas retangulares, também levanta questões sobre possíveis propósitos específicos. Alguns pesquisadores sugerem que o design circular poderia facilitar a observação de todo o horizonte a partir de um ponto central, permitindo o rastreamento de múltiplos corpos celestes durante a noite a partir de uma única estrutura. Críticas científicas às teorias de contato extraterrestre. Embora as teorias sobre possíveis conexões entre a civilização maia e entidades extraterrestres tenham capturado a imaginação popular, a comunidade científica mainstream mantém uma postura predominantemente cética em relação a estas hipóteses. Uma análise equilibrada das profecias maias e suas supostas previsões de revelação extraterrestre deve necessariamente incluir as críticas metodológicas e evidenciais levantadas por arqueólogos, antropólogos e outros especialistas convencionais. Do ponto de vista arqueológico, a principal crítica às teorias de contato extraterrestre centra-se na ausência de evidências materiais concretas que não possam ser explicadas dentro do contexto do desenvolvimento cultural mesoamericano. Todos os artefatos maias até hoje descobertos consistem de materiais disponíveis na região: pedra, madeira, jade, cerâmica, etc. E demonstram técnicas de manufatura consistentes com o desenvolvimento tecnológico gradual da civilização maia ao longo dos séculos. A ausência de anomalias materiais, como ligas metálicas avançadas ou elementos não encontrados naturalmente na região, representa um desafio significativo para as teorias de transferência tecnológica extraterrestre. Problemas metodológicos. Nas teorias alternativas, interpretação descontextualizada de símbolos e iconografia aplicação de conceitos modernos a artefatos antigos, seleção tendenciosa de evidências que apoiam a teoria desconsideração de explicações mais simples e contextuais falta de testabilidade das hipóteses propostas. Trabalho arqueológico científico em sítio maia. Os métodos rigorosos da arqueologia moderna exigem evidências substanciais e testáveis antes de considerar explicações extraordinárias para fenômenos culturais antigos. Antropólogos culturais apontam para outro problema fundamental: a leitura extraterrestre dos textos e iconografia maias frequentemente ignora o rico contexto mitológico e cosmológico em que estes elementos existiam. Figuras interpretadas como astronautas por teóricos alternativos geralmente representam divindades ou seres mitológicos bem estabelecidos no panteão maia, com funções e características documentadas em múltiplas fontes. A interpretação de imagens isoladas, sem considerar seu contexto cultural mais amplo, constitui, segundo estes críticos, uma forma de etnocentrismo que projeta conceitos tecnológicos modernos sobre representações simbólicas e religiosas do passado. Linguistas e epigrafistas especializados em escrita maia também levantam objeções significativas às interpretações alternativas de textos proféticos. Eles observam que traduções sensacionalistas frequentemente resultam de erros de compreensão da estrutura gramatical maia, ignorância de convenções literárias mesoamericanas, como metáforas padronizadas e paralelismos poéticos, ou simples má interpretação de glifos. Quando traduzidos rigorosamente, seguindo princípios linguísticos estabelecidos, os textos proféticos maias revelam preocupações consistentes com outros textos religiosos mesoamericanos, ciclos cósmicos, renovação ritual, legitimação, dinástica, sem referências claras a seres extraterrestres ou tecnologias avançadas. O legado astronômico. Maia na era moderna, o extraordinário conhecimento astronômico dos maias continua a impressionar cientistas modernos e representa uma das mais notáveis contribuições desta civilização para o patrimônio intelectual da humanidade. Quando examinamos a precisão e sofisticação dos cálculos astronômicos maias, utilizando apenas observação visual e instrumentos simples,
encontramos realizações que desafiam nossas suposições sobre o desenvolvimento científico nas civilizações antigas e levantam questões fascinantes sobre como tal conhecimento foi obtido e preservado. As contribuições maias para a astronomia incluem cálculos extraordinariamente precisos de diversos ciclos celestes. Seu valor para o ano solar de 365,242 dias está a apenas 0,602 dias do valor atualmente aceito pela astronomia moderna, 365,4698 dias. Esta precisão é notável considerando que foi alcançada sem instrumentos ópticos e exigiria observações meticulosas ao longo de muitas gerações. Igualmente impressionante é sua compreensão dos ciclos lunares, com um erro de apenas 33 segundos em relação aos valores modernos, uma precisão que supera até mesmo o calendário gregoriano introduzido na Europa no século XVI. Talvez mais extraordinária ainda seja a sofisticação matemática que fundamentava estes cálculos astronômicos. Os maias desenvolveram um sistema numérico vigesimal, base 20, com conceito de 0 séculos antes de sua adoção generalizada na Europa, e utilizavam matemática posicional avançada para cálculos complexos. Este sistema permitia operações matemáticas sofisticadas necessárias para projetar ciclos planetários e prever fenômenos celestes como eclipses. Algumas das tabelas astronômicas encontradas no Códice de Dresden demonstram operações matemáticas que incluem multiplicações e divisões de números grandes, além de frações complexas, evidenciando um nível de abstração matemática comparável ao das civilizações contemporâneas no Velho Mundo. Contribuições astronômicas e matemáticas. Maias, sistema numérico vigesimal, com conceito de 0 cálculo do ano solar, com precisão. De 99,99999%, tabelas de previsão de eclipses com décadas de antecedência. Mapeamento detalhado dos ciclos de Vênus, Marte e Júpiter, medição da precessão dos equinócios, ciclo de 26 mil anos. A capacidade dos astrônomos maias de realizar estes cálculos sem instrumentos ópticos modernos continua sendo um enigma fascinante. Enquanto algumas estruturas arquitetônicas, como El Caracol em Chichén Itzá, claramente serviam como observatórios, não há evidências arqueológicas de instrumentos ópticos sofisticados. Isto sugere que os maias desenvolveram métodos observacionais extraordinariamente refinados, possivelmente utilizando técnicas como observação através de tubos para reduzir a distorção atmosférica ou dispositivos simples para medir ângulos precisos no céu. Alguns astrônomos modernos sugerem que os maias podem ter utilizado métodos observacionais inovadores, como o uso de superfícies de água como espelhos naturais para observação indireta de corpos celestes, ou técnicas específicas de observação através de pequenas aberturas para reduzir o brilho solar e permitir a visualização de fenômenos como manchas solares ou trânsitos planetários. A perspectiva maia sobre outros mundos há. Cosmologia maia apresenta uma visão sofisticada e multidimensional do universo que, em muitos aspectos, desafia as concepções ocidentais contemporâneas de espaço e realidade. Longe de conceberem um universo tridimensional simples, os maias desenvolveram um modelo cosmológico complexo que incluía múltiplos mundos ou dimensões interconectadas, cada uma com suas próprias características e habitantes. Esta visão multidimensional oferece um fascinante contexto para compreender suas referências a entidades não humanas e possíveis visitantes de outros reinos. No cerne da cosmologia maia está o conceito de um universo estruturado em camadas verticais e horizontais interconectadas. Verticalmente, o cosmos era concebido como tendo 13 céus ou níveis superiores, a Terra no meio, e 9 níveis do inframundo, Xibalba. Horizontalmente, o mundo terrestre era organizado em 4 direções cardeais mais o centro, cada região associada a cores, divindades e qualidades específicas. Esta estrutura multidimensional não era vista como meramente simbólica,
mas como uma descrição literal da organização do cosmos, com portais e passagens permitindo trânsito entre estes diferentes reinos ou dimensões. Os múltiplos mundos. Na cosmologia maia Oxlahuntico, os 13 níveis celestiais superiores, Kebi, o mundo terrestre central Xibalba, os 9 níveis do inframundo Shan, dimensões celestiais associadas a corpos celestes específicos Waib, reinos paralelos acessíveis, durante estados alterados de consciência representação artística da cosmologia maia, mostrando os múltiplos níveis de existência interconectados pela árvore cósmica, Ceiba. Este modelo multidimensional era fundamental para a compreensão maia da realidade. Particularmente relevante para discussões sobre possíveis conexões extraterrestres é o conceito maia de Chan, reinos celestiais associados a corpos astronômicos específicos. Os textos maias descrevem estrelas e planetas não apenas como objetos físicos, mas como manifestações visíveis de mundos completos, cada um com seus próprios habitantes e características. Vênus, Chak-Ek, por exemplo, era concebido como um mundo paralelo habitado por entidades com atributos específicos, capazes de interagir ocasionalmente com o mundo terrestre. Similarmente, certas constelações eram vistas como portais para dimensões específicas, habitadas por seres com qualidades distintas. As referências a viagens entre mundos são abundantes na mitologia maia. O Popol Vuh, por exemplo, contém várias passagens descrevendo jornadas de seres divinos e semidivinos entre diferentes níveis do cosmos. Estas viagens não eram concebidas como meramente espirituais ou simbólicas, mas frequentemente descritas em termos surpreendentemente físicos e concretos. Divindades como Kukulkan são descritas utilizando veículos específicos ou métodos de transporte para mover-se entre dimensões, frequentemente acompanhados por fenômenos como luz intensa, sons estranhos ou distorções temporais, descrições que apresentam paralelos intrigantes com relatos contemporâneos de encontros extraterrestres. Possíveis cenários para 2026 à medida que 2026 se aproxima. Tanto a comunidade científica quanto pesquisadores de teorias alternativas estão atentos aos eventos astronômicos confirmados para este período, analisando suas possíveis implicações à luz das interpretações das profecias maias. Embora seja essencial manter uma perspectiva equilibrada, livre tanto de sensacionalismo quanto de ceticismo inflexível, vale a pena examinar os cenários possíveis baseados na convergência de fenômenos astronômicos verificáveis e padrões cíclicos identificados no calendário maia. O cenário mais cientificamente verificável para 2026 envolve a ocorrência de fenômenos astronômicos significativos, particularmente o eclipse solar total de 12 de agosto, que coincidirá com um período de intensa atividade solar durante o pico previsto do ciclo solar 25. Cientistas da NASA e outras agências espaciais já estão se preparando para estudar este evento, que oferecerá oportunidades excepcionais para pesquisas sobre a coroa solar, campos magnéticos solares e seus efeitos na magnetosfera terrestre. Do ponto de vista puramente científico, esta conjunção de eventos pode resultar em fenômenos geomagnéticos intensos, incluindo auroras boreais excepcionais visíveis em latitudes incomumente baixas e possíveis perturbações em sistemas de comunicação e redes elétricas. Fenômenos astronômicos confirmados para 2026: eclipse solar total, em 12 de agosto, Europa, norte da África, pico previsto de atividade solar do ciclo 25, alinhamento planetário, em meados de agosto máximo, brilho de Vênus como estrela da tarde. Em junho, passagem do cometa 12P Pons-Brooks, visível a olho nu. Em uma perspectiva mais especulativa, alguns pesquisadores de fenômenos OVNI e teorias de contato extraterrestre sugerem que períodos de intensa atividade solar podem criar condições favoráveis para manifestações de fenômenos anômalos. Esta teoria baseia-se na observação de que períodos históricos de aumento em avistamentos de fenômenos aéreos não identificados frequentemente coincidem com picos de atividade solar.
Uma explicação proposta é que perturbações geomagnéticas poderiam teoricamente afetar a barreira entre dimensões diferentes ou facilitar tecnologias de propulsão baseadas em princípios eletromagnéticos avançados. A comunidade ufológica já está monitorando um aumento gradual em relatórios de fenômenos aéreos anômalos desde o início do atual ciclo solar, embora estas observações permaneçam anedóticas e careçam de verificação científica rigorosa. Alguns grupos estão organizando vigílias globais para 2026, particularmente concentradas durante o período do eclipse solar, com protocolos padronizados de observação e documentação. Do ponto de vista das interpretações dos textos proféticos, Maias 2026 poderia representar um ponto crítico no processo de mudança de consciência, frequentemente mencionado nos textos do Shilhambalam. Alguns pesquisadores de tradições espirituais indígenas sugerem que este período poderia manifestar-se como um aumento na percepção coletiva de fenômenos anteriormente não reconhecidos, maior receptividade a perspectivas não convencionais sobre a realidade, ou possivelmente desenvolvimentos significativos em tecnologias relacionadas à consciência e percepção. Preparação e expectativas globais. Medida que nos aproximamos de 2026, está emergindo um movimento cultural significativo em torno das interpretações contemporâneas das profecias maias para este período, embora com características notavelmente diferentes da histeria apocalíptica que precedeu dezembro de 2012. Esta evolução reflete importantes lições aprendidas da experiência anterior e demonstra uma maturação no modo como a sociedade global aborda profecias antigas e potenciais transformações cósmicas. Diferentemente de 2012, quando narrativas apocalípticas dominaram o discurso público e a cultura popular. O movimento em torno de 2026 tem se caracterizado por uma abordagem mais nuançada e menos catastrofista. Comunidades espirituais, grupos de estudos de consciência e até mesmo certos setores acadêmicos interessados em tradições indígenas estão desenvolvendo perspectivas que enfatizam potenciais transformações positivas de consciência, avanços científicos e possíveis aberturas para novas compreensões da realidade. Esta mudança de enfoque do fim do mundo para expansão de percepção representa uma evolução significativa na recepção cultural de profecias antigas. Diferenças entre 2012 e 2026, narrativas apocalípticas, dominantes, foco em transformação e expansão sensacionalismo midiático, intenso abordagem mais equilibrada e reflexiva, preparação para catástrofes, preparação para observação e documentação, interpretações descontextualizadas, maior respeito pelo conhecimento indígena, original pânico. Em certos segmentos, curiosidade científica e espiritual, grupos de observadores se preparam para documentar fenômenos celestes. Diferentemente de 2012, as expectativas para 2026 têm se concentrado mais na observação científica e experiência comunitária do que em cenários apocalípticos. Organizações científicas e educacionais também estão aproveitando o interesse crescente em 2026 para promover educação astronômica e conscientização sobre fenômenos celestes. Planetários, universidades e instituições de pesquisa já estão desenvolvendo programas educativos centrados no eclipse solar total e outros eventos astronômicos de 2026, utilizando o interesse público como oportunidade para disseminação de conhecimento científico. Agências espaciais como NASA e ESA planejam iniciativas de ciência cidadã durante este período, convidando o público a participar na coleta e análise de dados relacionados a fenômenos solares e geomagnéticos. A influência da internet na disseminação das teorias era digital transformou fundamentalmente o modo como informações sobre civilizações antigas e suas profecias são compartilhadas, interpretadas e propagadas. A internet, com suas plataformas de mídia social, sites especializados e comunidades virtuais, criou um ecossistema informacional complexo
que amplifica interpretações alternativas sobre a cultura maia e suas supostas conexões com fenômenos extraterrestres. Este ambiente digital apresenta tanto oportunidades quanto desafios para a compreensão pública de temas arqueológicos e antropológicos complexos. As redes sociais funcionam como poderosos amplificadores para teorias sobre profecias maias e contato extraterrestre, permitindo que interpretações alternativas atinjam audiências globais sem passar pelos filtros tradicionais da revisão acadêmica ou editorial. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, com seu foco em conteúdo visual impactante, são particularmente eficazes na disseminação de conteúdo sobre civilizações antigas com monumentos visualmente impressionantes, como os maias. A natureza algorítmica destas plataformas frequentemente favorece conteúdo sensacionalista ou controverso, criando câmaras de eco, onde interpretações cada vez mais especulativas ganham força e aparente legitimidade através da repetição e engajamento. Fenômeno da desinformação sobre culturas antigas é particularmente problemático quando envolve civilizações não ocidentais como a maia. Teorias que atribuem realizações culturais e científicas indígenas a influências extraterrestres frequentemente, ainda que inadvertidamente, perpetuam narrativas colonialistas que negam a capacidade de povos antigos não europeus de desenvolverem conhecimentos sofisticados independentemente. Esta colonização epistêmica digital tem sido criticada por acadêmicos e comunidades indígenas contemporâneas como uma forma moderna de apropriação cultural e desvalorização do conhecimento tradicional. Desafios informacionais na era digital viés algorítmico, favorecendo conteúdo sensacionalista, diluição da expertise acadêmica em ambientes online, dificuldade em verificar fontes e credenciais, online mistura, de fatos arqueológicos com especulação ficcional, barreiras linguísticas, limitando o acesso a pesquisas autênticas. Simultaneamente, a internet também criou oportunidades sem precedentes para a democratização do conhecimento sobre civilizações antigas. Projetos digitais como a Maya Codices Initiative e o Electronic Atlas of Ancient Maya Sites disponibilizam acesso global a imagens de alta resolução de manuscritos maias e modelos 3D de sítios arqueológicos que anteriormente eram acessíveis apenas a especialistas. Arqueólogos e antropólogos têm utilizado plataformas online para compartilhar pesquisas rigorosas com públicos amplos, contrapondo interpretações errôneas com evidências científicas acessíveis. Comunidades indígenas maias contemporâneas também têm utilizado ferramentas digitais para apresentar suas próprias interpretações de sua herança cultural, desafiando tanto narrativas acadêmicas ocidentais quanto teorias alternativas sensacionalistas. Organizações como o Conselho Internacional de Tratados Indígenas têm desenvolvido presença online para compartilhar perspectivas autênticas sobre calendários, cosmologia e espiritualidade maia, enfatizando a continuidade viva destas tradições. Que a ciência moderna diz sobre vida extraterrestre, o contexto científico contemporâneo sobre a possibilidade de vida extraterrestre oferece uma perspectiva fascinante para analisar as interpretações das profecias maias sobre contato cósmico. Nas últimas décadas, avanços significativos em astronomia, astrobiologia e física têm transformado a busca por vida além da Terra de uma especulação marginal para um campo científico legítimo e vibrante, com metodologias rigorosas e descobertas surpreendentes que ampliam nossa compreensão sobre as possibilidades de vida no cosmos. A revolução dos exoplanetas representa talvez o desenvolvimento mais significativo neste campo. Desde a primeira confirmação de um planeta orbitando outra estrela, em 1995, astrônomos já identificaram mais de 5.000 exoplanetas, com milhares de candidatos adicionais aguardando confirmação. Particularmente relevante é a descoberta de que planetas potencialmente habitáveis, localizados na zona habitável de suas estrelas, onde água líquida poderia existir, são surpreendentemente comuns.
Missões como o Telescópio Espacial Kepler e, mais recentemente, o TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, revelaram que aproximadamente 20–25% das estrelas semelhantes ao Sol possuem planetas potencialmente habitáveis, sugerindo bilhões de mundos na Via Láctea, onde condições para a vida poderiam existir. Avanços científicos recentes, identificação de mais de 5.000 exoplanetas. Confirmados, descoberta de sistemas planetários múltiplos e diversos, detecção de biomarcadores potenciais em atmosferas planetárias, evidências de água subsuperficial. Em corpos do Sistema Solar, expansão da compreensão sobre extremófilos terrestres. Telescópio espacial James Webb representa a mais avançada tecnologia atual para a busca de biomarcadores em exoplanetas, podendo potencialmente detectar sinais de vida em mundos distantes. Os projetos SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, representam o esforço científico mais direto para detectar possíveis civilizações tecnológicas além da Terra. Utilizando radiotelescópios poderosos, estes projetos monitoram o céu em busca de sinais de rádio ou laser que poderiam indicar comunicações artificiais de origem não humana. Embora nenhum sinal confirmado tenha sido detectado até o momento, as capacidades tecnológicas destes projetos continuam avançando. O Breakthrough LISTEN, iniciado em 2015 com financiamento de US$100 milhões, representa o mais ambicioso esforço de busca por sinais extraterrestres até hoje, monitorando 1 milhão de estrelas próximas e 100 galáxias com sensibilidade sem precedentes. A astrobiologia moderna também tem expandido nossa compreensão sobre os limites da vida. Descobertas de extremófilos terrestres, organismos que prosperam em condições que antes considerávamos incompatíveis com a vida, como temperaturas extremas, alta radiação ou ambientes altamente ácidos, ampliaram significativamente o espectro de ambientes onde poderíamos encontrar vida. Simultaneamente, a descoberta de ambientes potencialmente habitáveis em nosso próprio sistema solar, como os oceanos subsuperficiais de Europa, Lua de Júpiter, e Encelados, Lua de Saturno, sugerem que mesmo em nosso quintal cósmico poderiam existir nichos para a vida microbiana. Honrando o verdadeiro legado. Maia para discutir profecias maias e suas possíveis conexões com fenômenos extraterrestres de maneira ética e respeitosa, é essencial reconhecer e honrar o verdadeiro legado desta extraordinária civilização, evitando apropriações e distorções que diminuam suas autênticas realizações. Os maias não são apenas uma civilização perdida ou mitológica, mas uma cultura viva cujos descendentes, aproximadamente 7 milhões de pessoas, continuam mantendo aspectos importantes de suas tradições ancestrais em regiões do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador.